Gente, eu não sei se todos aqui me conhecem, mas eu me chamo Vinícius, eu sou casado com a Virgínia, ela está aqui na frente. Mês que vem completamos 2 anos de casado, olha que bênção. Glória a Deus. Deus foi bom comigo, amém, irmãos? Eu orei muito e ela orou pouco, amém? Se você vê, a minha esposa é muito bonita, né? Mas o irmão aqui não ajuda muito, né? Mas o Senhor foi maravilhoso comigo, amém? Com ela eu já não sei tanto. Mas estávamos em Belo Horizonte, já servindo ali na Lagoinha, em BH, já por 16 anos, 13 anos de serviço pastoral. Fomos enviados para cá agora, para estarmos servindo aqui. Mas o meu início de trajetória ministerial ali em Belo Horizonte foi exatamente no Carisma. No ano de 2002 eu fui a BH, participei de um congresso de louvor e adoração, e ali eu fiquei sabendo dessa escola, e eu fui tão impactado pela proposta de ensino do Carisma, que em 2003, então, formado já no ensino médio, eu larguei tudo e eu fui estudar no Carisma. E, irmãos, o Carisma impactou a minha vida, impactou a minha história, amém? Quantos estão aqui falando assim, cara, eu preciso de algo novo na minha vida? Levanta sua mão. Então vem fazer Carisma, meu filho, amém? Vem fazer Carisma, vem aprender da palavra de Deus, amém? Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Efésios. Efésios capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 3, Efésios 1, versículo 3, eu quero conversar com você essa manhã sobre o seguinte tema: isso vai te empolgar. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda, amém? Vou falar de novo, amém? Isso vai te empolgar. Agora sim, amém? Irmão, vocês estão parecendo presbiteriano, estou brincando. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua gloriosa graça. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Eu não sei o que empolga você, mas esse é um dos textos mais empolgantes do Novo Testamento. Quando você lê esse texto, principalmente nos idiomas originais, no grego, você vai ver o apóstolo Paulo quase que saltando de alegria em função daquilo que ele está compartilhando com a igreja. É verdade que a estrutura local em que Paulo está não poderia proporcionar ao coração dele essa empolgação. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma,
confinado a um soldado que ficava ali constantemente com ele para o vigiar. Paulo era visto pelo Império Romano como alguém muito perigoso, pelo fato de a sua pregação solapar as estruturas do império. Mas esse homem, ainda que preso e ainda que acorrentado a um soldado, talvez em um momento muito difícil da sua história, por um ímpeto do Espírito, por uma inspiração do Espírito, ele começa a pensar nas bênçãos que Deus já havia concedido a ele em Cristo Jesus. E não apenas a ele, mas todos os presentes que Deus havia concedido também à sua igreja. E irmãos, pensando nesses presentes e pensando nessas dádivas que Deus havia concedido a ele e à igreja, o coração de Paulo começa a ficar empolgado. Eu não sei se você já conversou com alguém que está muito entusiasmado a respeito de algo que ele quer falar, e essa pessoa fala quase que sem pausa, sem vírgula, sem ponto, devido à empolgação daquilo que está tomando o seu coração. É isso que está acontecendo com Paulo aqui. E o que é que o empolga? O que é que o deixa motivado? O que é que faz com que Paulo, mesmo em uma estrutura difícil, tenha o seu coração cheio de expectativa? Está excited por aquilo que ele está falando. Irmãos, o que deixa Paulo empolgado é pensar naquilo que Deus já havia concedido a ele por causa de Jesus Cristo. Preste atenção, olha como o verbo está conjugado aqui. Paulo não diz que ele estava empolgado por aquilo que Deus o daria. Paulo diz: eu estou empolgado por causa daquilo que já me foi dado. Eu estou empolgado porque alguns presentes da parte de Deus, que antes não eram realidade, agora se tornaram claros, se tornaram reais e estão disponíveis para mim e para todo o povo de Deus que tem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que essas duas palavrinhas aqui conectadas a presente, às vezes ficam meio difíceis para nós de entendermos, porque são palavras que não estão mais comumente no nosso linguajar. Mas Paulo diz que os presentes que Deus já nos deu, eles são espirituais, e eles vão até os lugares celestiais em Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando Deus nos deu presentes, e Paulo diz, esses presentes são espirituais e vão até as regiões celestiais, o que ele está querendo dizer? Irmãos, nós temos um problema sério com essa categoria espiritual, porque a nossa mentalidade, devido à influência do pensamento grego, a respeito de espírito ou de espiritual, é sempre muito imaterial, etéreo. A gente pensa em algo espiritual e a gente logo pensa em algo que as nossas mãos não podem tocar, algo que a gente não pode acessar, ou em alguma coisa que está em algum lugar distante que eu não posso ter acesso. Mas, irmãos, entender que os presentes são espirituais é muito simples. É só você pensar nas estruturas de bênçãos daquilo que Deus concedia no Antigo Testamento. O nosso Deus sempre foi um Deus abençoador. Ele sempre foi um Deus de conceder presentes. Só que a realidade daquilo que Deus fazia no Antigo Testamento era transitória, não era definitiva, não tinha um caráter permanente. Ou seja, as pessoas eram perdoadas, mas aquele perdão não tinha validade eterna. As pessoas recebiam o Espírito Santo, mas aquele Espírito enviado era apenas para um grupo seleto de pessoas e apenas para o cumprimento de uma função, e logo esse Espírito ia embora. Mas, irmãos, preste atenção, o que Deus está fazendo agora, o que Deus fez agora, por mim e por você em Cristo, tem caráter eterno, duradouro, sólido, firme. As realidades que Deus nos concedeu em Jesus, elas nunca mais mudarão. Você pode dar glória a Deus por isso? Não importa o lugar onde você esteja, não importa o que você faça ou deixe de fazer, a roupa que você vista, a igreja que você frequente, ou o país onde você mora. Irmão, preste atenção, o que Deus está concedendo a você agora, não tem nada a ver com o que você é capaz de fazer, ou o lugar onde você está, mas tem a ver com uma pessoa chamada Jesus Cristo. E porque o caráter dele é sólido e firme, o que Deus tem concedido a você em Cristo também é sólido e firme. Irmãos,
vai até os lugares celestiais. Ou seja, não existe uma realidade do universo que não funcione aquilo que Deus já nos concedeu. E eu não sei você, mas Paulo, pensando nisso, o coração dele começa a ficar muito entusiasmado. Ele fica empolgado. E a sua empolgação resulta em uma explosão. Que explosão é essa? Gratidão. Paulo diz: cara, Deus já fez tanto por mim em Cristo. Deus já me concedeu tantas coisas por causa do Filho de Deus, que a única opção que eu tenho diante de tudo aquilo que eu tenho recebido é explodir em louvor. Essa palavra bendito significa exaltação, significa louvor, significa adoração. Talvez você venha para o culto na expectativa de que em algum momento dessa celebração cause em você a emoção necessária para que você possa explodir em adoração. Mas, meus irmãos, preste atenção, a adoração sempre vai ser um resultado da revelação que nós temos de Deus e do seu favor para conosco. Todas as vezes que nós entendemos quem Deus é, ou todas as vezes que nós entendemos o que Deus fez, isso nos leva a uma ação. E que ação é essa? A explosão de adoração, a explosão de gratidão, a explosão de louvor. Paulo diz: Deus fez algo por mim. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Deus me deu algo firme, algo sólido, algo que não vai mudar por causa de Cristo. E o que resta para mim? O que me resta é adoração. O que resta para mim? O que me resta é louvor. E, irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você essa manhã. O seu louvor, como resultado da revelação do favor e da graça de Deus, pode fazer fortalezas à sua volta virem ao chão. Por que eu digo isso? Eu digo isso para você por causa de Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos, é meia-noite, suas costas cortadas, totalmente esbofeteados, privados de qualquer benefício, qualquer conforto. A Bíblia diz que os pés deles eram amarrados em um tronco, e quando você estuda um pouco da história, você descobre que esse tronco se abria, e os presos então eles iam de costas ao chão, para que a fuga deles se tornasse mais difícil, impossibilitada. Só que, irmãos, esse lugar onde Paulo e Silas foram presos, descrito ali em Atos 16, era o fosso, era o esgoto da prisão. Então imagina, os caras levaram uma quarentena de açoites romanos, que é aquele mesmo açoite que você vê Jesus levar no filme A Paixão de Cristo. Esmurrados, esbofeteados, presos, o pé amarrado em um tronco, que se abria, o pessoal caía de costa. E a realidade à volta deles, esgoto. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, tem alguém comigo aqui? Paulo e Silas começaram a murmurar, sim ou não? Começaram a reclamar, sim ou não? O que eles começaram a fazer, irmãos? A Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus em alta voz, ao ponto de que os outros presos os ouviam. Porque, irmão, a gente até pode louvar a Deus quando as situações estão difíceis, num tom de lamento. Ai, Senhor, muito obrigado. Né, que bênção, o Senhor tem feito tanto por mim, o Senhor me trouxe para Orlando. Ai, tão bom estar aqui, só que não. Mas você pode louvar a Deus com entusiasmo. Você pode louvar a Deus com empolgação. E é exatamente isso que Paulo e Silas fazem. E a Bíblia diz que por causa disso, as portas das prisões se abriram e se quebraram os grilhões, e eles foram postos em liberdade por causa da expressão de gratidão que vinha como revelação sobre quem Deus é e sobre aquilo que Deus fez por eles. Irmãos, vocês estão comigo aqui? O mesmo acontece no Antigo Testamento, querido. Em 2 de Crônicas, tem 3 exércitos. Eu queria ter falado disso domingo passado lá no Holy Land, aleluia. Mas não dava, não tinha tempo. 3 exércitos se levantam contra o exército de Josafá. Ele ouve a notícia e ele fica então preocupado, e ele vai até Deus. E ele pergunta: Senhor, e agora? E aí Deus fala assim para ele: Josafá, é muito simples, coloca a equipe de louvor na frente e vai me adorando, que o resto eu faço.
Irmãos, eles vão para a batalha contra três exércitos. Primeira estratégia de artilharia, uma equipe de louvor, cantando em alta voz: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz que quando eles chegaram no alto da montanha e avistaram seus inimigos, eles eram apenas despojos de guerra, porque o Senhor colocou a emboscada contra os três exércitos e eles se mataram. O que sobrou para Josafá? Apenas resgatar a vitória que Deus havia concedido a eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez o seu louvor não mude o que está à sua volta, mas certamente ele vai mudar o seu caráter, vai mudar quem você é, vai tornar você mais grato, mais agradecido, uma pessoa melhor para as pessoas que estão à sua volta. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Diria o André: me ajuda a pregar, Lagoinha. Gratidão. Que bênçãos são essas pelas quais Paulo está empolgado? Que bênçãos são essas, que memórias são essas que Paulo resgata no tempo de adversidade, que faz com que ele fique empolgado? E isso tem que te empolgar. Primeiro, Paulo se lembra de que ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível em sua presença. Paulo se lembra que, por causa do seu amor, em amor, Deus o predestinou para ser adotado como seu filho, para que o nome de Deus fosse honrado através da vida de Paulo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão: você foi escolhido. Você foi escolhido. Antes da fundação do mundo, Deus já o havia escolhido para ele. O que isso significa? Isso significa que o fato de Deus ter escolhido você é um ato livre e soberano. Não existia mundo, não existia nada. Seus parentes não estavam lá, sua família não estava lá, seus erros não estavam lá, seus acertos não estavam lá. Mas Deus decidiu livremente, por um ato soberano e livre de sua graça, voltar os olhos dele para você e dizer: eu quero você para mim. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu quero você para mim. Você é meu. Fica muito simples entender isso quando a gente olha para Romanos capítulo 9, para a história de Esaú e Jacó, e a gente percebe que os meninos estavam ali no ventre da sua mãe, não haviam feito nada, nem bom e nem ruim, e a Bíblia diz que Deus virou para Jacó e disse: Jacó, eu quero você. Tem gente que acha que o futuro de Jacó era determinado pela bênção da primogenitura que ele deveria receber do seu pai. Eu digo para você, o futuro de Jacó não estava ancorado na bênção que ele poderia receber do seu pai, mas na promessa que Deus havia feito a ele quando o escolheu ainda no ventre da sua mãe. Meu irmão, Deus te escolheu, você é escolhido. E por que é importante pensar nessa questão da eleição? Por que é importante saber que eu fui escolhido por um ato livre e soberano da graça de Deus? A gente canta aquela música: Deus me ama e o seu amor é tão grande. Irmãos, para que o amor de Deus fosse incondicional, não deveria haver condições para que Ele nos escolhesse. E é por isso que nos escolheu antes da fundação do mundo. Por que é importante saber isso? Primeiro, é importante saber isso, porque isso nos ajuda a lidar melhor com a nossa história. Isso nos ajuda a lidarmos melhor com o nosso passado. Muitos de nós aqui talvez tenham uma história difícil, de muitos erros e poucos acertos. E a gente pensa que a nossa história está fadada ao que a gente construiu, que nós vamos acabar nos tornando o acúmulo dos nossos erros. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você não vai ser o resultado dos seus erros ou dos seus acertos, você vai ser o resultado daquilo que Deus disse que você vai ser. E por que eu digo isso? Eu digo isso por dois motivos. Primeiro motivo, eu digo isso porque eu olho para Paulo. E, irmão, se Paulo fosse, no seu futuro, o resultado das suas escolhas, ele seria um extremista religioso pronto para explodir alguém a qualquer momento.
Irmãos, Paulo tinha sido um assassino, um torturador, um perseguidor, alguém que não tolerava pessoas que não se enquadravam nos seus parâmetros religiosos. Mas perceba, nós estamos lendo a carta de um homem que não se tornou o resultado das suas escolhas, mas se tornou o resultado da escolha de Deus. Ei! Nós estamos lendo passagens que descrevem não o que esse homem se tornou por aquilo que ele fez, mas o que esse homem se tornou por aquilo que Deus fez por ele. Paulo diz: eu fui escolhido por Deus no ventre da minha mãe para ser apóstolo, um mensageiro de Deus para as nações da terra. Olhe para a sua vida, olhe para você hoje. Talvez o seu passado dissesse para você que você nunca estaria aqui, mas o fato é que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus olhou para você, o Filho de Deus olhou para você, o Rei do Universo olhou para você e ele disse: você é meu. E sabe o que você está se tornando hoje? Você está se tornando hoje aquilo que Deus escolheu você para ser. Saber da eleição nos leva a lidarmos melhor com a nossa história. A gente para de olhar para a nossa história, para o nosso passado com pesar, com resignação. Segundo, saber da eleição nos faz perceber o nosso valor. Nos faz perceber o quanto nós somos importantes. Você consegue entender isso? Deus escolheu você para Ele. Deixa eu ler algo para você aqui, algo que mexeu comigo essa semana, preparando essa mensagem. Escute isso. Max Lucado escreve isso em um dos seus livros. Nós somos pessoas importantes para Deus. Somos pessoas que têm valor para Deus. Se Deus tivesse uma geladeira, o seu retrato estaria na porta dela. Se Ele tivesse uma carteira, a sua foto estaria lá. Ele te manda flores todas as primaveras e um nascer do sol maravilhoso todas as manhãs. Quando você quer conversar com Ele, Ele sempre está à sua disposição. Ele poderia morar em qualquer lugar do universo, mas decidiu habitar no seu coração. Você ainda se lembra daquele presente maravilhoso que Ele te manda todos os natais? O filho dele que foi entregue pelos seus pecados? Entenda uma coisa e aceite isso, meu amigo: Deus é louco por você. Deus, Deus é louco por você. Ele te escolheu. Vede, irmãos, não são muitos os fortes, os poderosos, os de nobre nascimento que foram escolhidos. Não. Deus escolhe as coisas, as loucas. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Ele escolhe as desprezíveis para confundir as fortes, e Ele escolhe aquelas que não são para confundir aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Você foi escolhido. O seu valor está no fato de que o Deus do universo escolheu você. Meu irmão, com essa afirmação no seu coração, você pode enfrentar qualquer problema. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo a respeito do seu valor e identidade, ele não apontou para a etiqueta da sua roupa e disse: eu visto Calvin Klein, Satanás. Dá licencinha, que eu ando de Zara. Sai fora, capeta, porque eu dirijo um sei lá o quê. Moro em tal lugar. Meu irmão, quando Satanás foi tentar Jesus, a resposta dele para aquilo que estava sendo proposto a ele foi: arreda-te de mim, Satanás, porque eu sou um filho amado de Deus. Arreda-te de mim, Satanás, porque a minha identidade procede daquilo que meu Pai diz ao meu respeito. Muitos de nós estamos tentando construir o nosso valor naquilo que usamos, naquilo que temos, nos lugares que frequentamos. E aí aquela frase, né, que todo mundo conhece: compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para ser o que nunca vai ser. Nós tentamos provar o nosso valor pelo ciclo de influência com quem
está à nossa volta, né? Aí, pessoas importantes que passam por aqui, André Baladão, passam perto da gente e a gente... Porque você quer se sentir importante pelos olhos do pastor. Você quer se sentir importante pelo pastor ter pegado na sua mão. Aí se o pastor não pega na sua mão, você se sentiu nada. Por quê? Porque a tua expectativa de valor ainda vem a respeito daquilo que uma pessoa pode dizer. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui essa manhã. O rei de todo o universo. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Ei! O rei de todo o universo, Senhor da criação, decidiu escolher você e você está vivendo de um elogio de uma pessoa? Acorda para a vida, meu irmão, você foi escolhido. Aleluia! Fala, papai, fala mesmo. Olha aí. É isso aí. Irmãos, nós fomos eleitos. Meu Deus. Eu não sei você, mas o dia que a minha esposa decidiu casar comigo, a minha vida mudou. Não, e eu não estou brincando, estou falando sério. Olha os vídeos na internet, você saberá o que eu estou dizendo. Eu era careca, sem barba e gordo. A minha esposa me fez ter cabelo, ter barba e ficar magro. E vestia assim, irmão. Gente, se o amor de uma pessoa transforma a nossa vida, o que dirá o amor de Deus? Se estar apaixonado por alguém que a gente considera importante, o que significa para nós, o que deve significar para nós entender que o Deus do universo está apaixonado por nós e decidiu nos escolher para Ele. Segundo, você não é apenas eleito. O que foi, Jason? É a unção do riso, amém? Receba você também. Segundo, cara, Paulo diz que você e eu fomos perdoados. Cara, nós fomos perdoados. Às vezes a gente só entende o valor das coisas quando a gente entende o valor que elas custam, o preço que elas custam. Você dá valor para uma coisa quando você entende o preço que ela custou. Você já parou para pensar no preço que o sacrifício do Filho de Deus teve pela sua vida? Você já parou para pensar o quanto custou a Jesus para que eu e você estivéssemos aqui essa manhã completamente perdoados dos nossos pecados e livres de toda condenação? Em Isaías 53, o profeta diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos como alguém ferido de Deus, alguém que estava sendo oprimido por Deus. Mas o profeta diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei se você já tinha parado para pensar na conexão que o profeta faz das palavras. Ele diz, preste atenção, que pela transgressão Jesus foi ferido ou foi cortado, e pelas iniquidades Ele foi esmagado ou teve hematomas. Pela transgressão, pelo pecado visível, Cristo foi cortado. E pela iniquidade Ele teve hematomas. Irmãos, preste atenção. A transgressão é o pecado aparente, é o pecado que todo mundo pode ver.
Transgredir a lei significa ir além daquilo que a lei diz. E isso é visível. O profeta está dizendo, pelos pecados visíveis de todo o mundo, pelos pecados visíveis de toda a humanidade, o Filho de Deus foi cortado, foi ferido. A palavra usada aqui no original é um corte superficial evidente. Pelos pecados visíveis, Cristo foi cortado de maneira visível. Os cortes, as marcas no seu corpo visíveis, estavam diretamente ligados aos pecados que todo mundo vê. Mas o texto não diz apenas que Cristo foi ferido, diz que ele foi esmagado ou teve hematomas pelas iniquidades. E se a transgressão é o pecado visível, a iniquidade é a intenção, o pecado oculto do coração, a cobiça, a inveja, o orgulho, aqueles pecados dos quais nós não falamos, mas que destroem a vida tanto quanto os aparentes. O profeta diz que por esses pecados, Cristo teve hematomas. E se a ferida é um corte superficial visível, o hematoma é um machucado interno, que pode transparecer, mas não necessariamente. Irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo para você essa manhã. Para que você fosse perdoado dos seus pecados, Cristo foi dilacerado no corpo dele, sofreu muitos hematomas, para que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele, pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Só que ele não foi apenas cortado no seu corpo, ele foi oprimido na sua alma. Em Mateus capítulo 26, verso 36, a Bíblia diz que no jardim do Getsêmani, angustiado diante do cálice que ele deveria beber, o cálice da ira de Deus, ele se prostra e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ao se submeter, ao se entregar à vontade de Deus, o texto bíblico diz para mim e para você que a sua alma se tornou angustiada até a morte. Talvez alguns de vocês aqui saibam o que é ter uma alma angustiada até a morte. Talvez pessoas até que nos assistem pela internet saibam o que significa isso. Cristo foi tomado de um sentimento de morte. Mas ele não apenas sofreu no seu corpo, e não apenas sofreu na sua alma, mas em Mateus 27, 45, a Bíblia diz que pregado naquela cruz, seus olhos voltados para o céu, como que em uma oração de entrega e lamento, orando o Salmo 22, Jesus olha para o céu e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, em toda a trajetória terrena do Senhor, não houve um só momento em que ele se referiu ao seu Pai como Deus. Aliás, a relação deles era tão profunda, que Jesus nos fez conhecer Deus não apenas como Pai, mas como o Abba Pai, o Paizinho. Mas ali naquela cruz, com seus pés e mãos perfurados, o seu lado transpassado, o Filho de Deus levanta os seus olhos e ele percebe a relação com o seu Pai alterada por causa do nosso pecado. O Pai volta as costas para ele, porque não pode suportar ver o seu Filho sendo o cordeiro de substituição pelo pecado do mundo inteiro. Custou caro. Você e eu fomos perdoados. E quem pagou o preço por esse perdão definitivo foi o Filho de Deus naquela cruz do Calvário. Só que eu tenho uma boa notícia para você, e eu espero que isso empolgue você, amém? Ele ressuscitou de dentre os mortos, está vivo à direita de Deus, e ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aí você pode dizer: ok, pastor, e o que esse negócio de perdão tem a ver com a minha vida? Eu vou dizer para você. Sabe o que isso tem a ver com a sua vida? É que porque você foi perdoado, você não precisa ficar andando por aí tentando provar que você é bom para ninguém. A gente vive por aí tentando provar para as pessoas que nós somos boas pessoas. Porque a gente quer que as pessoas olhem para nós
como se a gente fosse bom. Mas, meu irmão, preste atenção. Você não precisa ficar vivendo debaixo desse julgo e expectativa dos outros, quando você sabe que você já foi perdoado por Deus. Você não precisa ficar tentando provar para os outros: eu sou uma boa pessoa. Escute isso aqui. Romanos 8:28 diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem é que vai intentar acusação contra aquele que foi eleito, escolhido por Deus? Não é Deus quem te justifica? Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não foi Ele que ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus? Não é Ele quem intercede por nós? Meu irmão, só tinha uma pessoa que poderia acusar você, trazer um peso de condenação para você, dizer para você: você não é bom para mim o suficiente. E essa pessoa era Jesus. Mas ao invés de dizer para você: você não é bom o suficiente, Ele decidiu morrer por você e te perdoar dos seus pecados, para que você tenha condição de bater no peito e dizer: eu não sou bom o suficiente, mas Jesus foi bom o suficiente por mim. Uau! Ele foi bom. E that's it. Às vezes a gente pensa que o julgo da religiosidade tem a ver só com a questão da roupa que usamos, né? Aí a gente pensa assim, que se a gente colocar uma roupa descolada, um sapato bonitinho, uma calça apertada, a gente está livre desse julgo da religiosidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você ainda está vivendo para tentar agradar alguém, você ainda é julgo da religião. Nós não precisamos provar para ninguém que nós somos bons. O que nós precisamos é deixar claro para todo mundo que nós fomos perdoados. Paulo diz: cara, isso tem que te empolgar. Você precisa se lembrar, você foi perdoado. Você precisa se lembrar, você foi escolhido. E por último, cadê o Samuca? Come on, Samuca. Você precisa se lembrar: o Espírito de Deus veio fazer habitação em você. O Espírito de Deus veio a você como um selo. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Diga comigo: selo. E o selo, no contexto do Antigo Testamento, tinha dois sentidos. O primeiro, o sentido do selo, era um sentido de posse. Você adquiria um terreno ou adquiria um bem, e era colocado então um selo sobre aquilo. E aquele selo significava: isso tem dono. Isso pertence a alguém. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você tem um selo. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Se você não glorifica, eu vou glorificar por você, amém? Você tem um selo. Eu acho que um dos textos mais inspiradores para mim do Novo Testamento está no Evangelho de João. Jesus vira para as pessoas que estavam diante dele e diz: olha, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar. Ninguém. Não tem como você vir a mim. Ele fala para as pessoas: vocês não são ovelhas minhas porque vocês não me ouvem. Se vocês me ouvissem, vocês seriam as minhas ovelhas. Porque ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar. Mas ele prossegue dizendo: mas todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Meu irmão, você consegue entender isso? Você é propriedade de Jesus, e porque você pertence a Ele, ninguém pode tirar você das mãos dele. Ninguém. Ninguém. Há um selo do Espírito. A segunda questão do selo é a seguinte: o selo é a garantia de que a correspondência vai chegar no seu devido lugar. Toda correspondência precisa de remetente, destinatário e selo. O selo é a garantia de que a correspondência
vai chegar ao seu destino. Irmão, em outras palavras, o que eu estou dizendo para você essa manhã é o seguinte: Deus garantiu o seu passado quando Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ele garantiu o seu presente através do perdão dos seus pecados, e Ele está garantindo o seu futuro por meio do selo do Espírito Santo. Por meio do selo do Espírito Santo. Escute isso aqui. Sabe qual é a garantia de que você vai chegar? Sabe qual é a garantia? Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é o que você sabe, não é o lugar onde você está. Meu irmão, a garantia de que você vai chegar se chama Espírito Santo de Deus. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para terminar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Alguém pode levantar a sua mão o mais alto que puder e exaltar a Deus, porque Ele te escolheu, Ele te perdoou e Ele te selou com o Espírito Santo.